que a gente está falando de renda fixa, Sim. vamos falar sobre risco de crédito. Como é que a gente avalia isso? Então, eu posso ajudar com o seguinte. O melhor risco de crédito que tem em qualquer parte do mundo é o que a gente chama de risco soberano. Risco do governo, você empresta para o governo federal e ele que vai te pagar de volta. Então, isso na moeda local, porque se você tiver com o risco soberano em outra moeda, você já tem outro tipo de risco também. Tem outros componentes, Exato. mas para quem está dentro de casa, Isso. olhando dentro de casa, você vai investir aqui. O melhor risco que tem em qualquer parte, e eu não estou comparando um país com outro, estou falando dentro de casa, o melhor risco que tem é o risco do governo. Exato. Passando disso, a gente vai dividir em instituições financeiras e instituições não financeiras, empresas e tudo mais. Bom, rapidamente, como eu sempre gosto de falar, instituição financeira, tem um carinha que chama FGC, que a gente vai responder numa próxima vez. Vamos falar de risco de crédito. Como é que se avalia isso? Bom, risco de crédito tem as agências de risco que vão fazer uma análise principalmente fundamental, né? Ou seja, ver qual é a capacidade de pagamento da empresa. Isso é uma coisa até interessante, porque muitas vezes a gente acha que pode utilizar análise da mesma empresa na parte de ações para análise de crédito, quando são análises diferentes, né? Quer dizer, a mesma empresa pode ter uma capacidade de pagar as suas contas, os seus devedores, né, com tranquilidade, mas não cresce tanto. Então ela é boa para você investir em termos de renda fixa, mas não para você comprar ação. Então, ou seja, quer você dizer, pode emprestar para ela, empresta porque ela é sólida, não significa que o lucro vai crescer, que o preço da ação vai subir, uma que seja série de bom coisas. Então são coisas diferentes. Mas analisando o crédito mesmo e o seu reflexo nos títulos no mercado, isso é muito interessante porque geralmente, como você disse, o governo é aquele que paga o menor prêmio possível para os investimentos, né? Então, num determinado momento, você tem lá um título de 2 anos que o governo paga X, né? E os outros participantes do mercado, sejam elas pessoas jurídicas, financeiras ou não financeiras, né? Vão pagar mais do que o governo, porque o governo é considerado de fato o risco zero. Mas quando a gente olha então para os outros investimentos, a gente vê que eles têm que pagar um prêmio sobre aquilo que o governo paga. Então, se o governo eventualmente vai lançar um pré-fixado com 10% ao ano, as outras instituições precisam pagar 10,5%, 11%, dependendo, senão obviamente. Eu vou emprestar para o governo, não empresto para quem... Não preciso tomar um risco adicional, vou emprestar para quem, em princípio, é o mais forte. Mas o que acontece é que existem, nesse mercado de crédito, várias graduações dos riscos que são tomados. Você tem tanto aqueles que são considerados graus de investimento, né? Porque são os títulos que efetivamente oferecem conforto a quem está emprestando dinheiro, como tem também os outros títulos que não são graus de investimento, que, portanto, tem que pagar um prêmio maior. Bom, o que acontece num momento como esse que a gente está vivendo agora, que a gente vê uma série de debêntures de infraestrutura, ou mesmo de a CRIs, CRAS e uma série de coisas sendo lançados? Fundos de crédito privado. Fundos de crédito privado que vão utilizar justamente esses instrumentos para compor o seu patrimônio. O que acontece, e que é importante a gente ver, é o seguinte: nesse momento de alta de juros, a gente tem uma redução da capacidade financeira das pessoas físicas e das jurídicas, ou seja, a taxa de inadimplência do mercado como um todo acaba sendo maior, né? Quer dizer, se a pessoa não tinha capacidade, ou eventualmente até tinha a capacidade de pagar juros de 2%, quando os juros estão a 8%, a 9%, a 12%, vai existindo uma crescente incapacidade, né, das pessoas físicas ou jurídicas honrarem o seu pagamento. E isso, então, impacta diretamente nesses fundos de crédito privado, né, na proporção direta, né, do grau de risco que você tem. Então, a gente vê muitos FDICs, que são fundos de investimentos em direitos creditórios, que às vezes emprestam muito para pessoas físicas, pessoas jurídicas, e quando a gente olha a história, né, no mercado financeiro, a gente vai ver que existe uma relação muito grande entre alta de juros
e aumento da inadimplência desses emissores. Então, esse momento é um momento em que a gente precisa tomar muito cuidado com a capacidade da empresa ou, eventualmente, o risco de crédito, né, dos fundos, né, para que a gente não acabe levando sustos e levando, eventualmente, também surpresas negativas, porque sim, a gente pode ver uma inadimplência crescente e essa inadimplência impacta tanto em termos de defaults, não é? Ou seja, de eventos de não pagamento, como também de uma marcação a mercado que seja punitiva para o fundo. Então, embora os títulos acabem tendo esse prêmio de risco, não é? Você acaba vendo a marcação a mercado também penalizando esses investimentos e, no final, aquilo que poderia parecer interessante pelas circunstâncias da economia refletindo sobre os títulos de mercado, acabam sendo totalmente indesejáveis. Então, nesse momento, é um momento efetivamente de fazer com que a prudência, né, seja privilegiada, porque você não sabe, a empresa pode até ir bem agora, mas quando se projeta esses juros altos num período de tempo talvez longo, muda completamente o grau de certeza com relação ao retorno do investimento. Né? Não, inclusive porque, né, você com juros altos, de uma forma geral, você pode ter essa tranquilidade com juros com menos risco de repagamento, com títulos de menos risco de repagamento. Quer dizer, você em princípio já tem o benefício dos juros mais altos. É óbvio que quando a gente fala em juros reais, ou seja, quando a gente desconta a inflação, isso muda um pouco de figura, porque tem aquilo que a gente chama em economia de ilusão monetária, né? Quer dizer, parece que você está sendo bem remunerado, quando, por outro lado, a inflação está corroendo tudo aquilo que você recebe, mesmo sendo uma taxa nominalmente alta, né? Mas quando você olha isso tudo, efetivamente vale a pena você fazer uma alocação um pouco mais diversificada do que você buscar em determinadas classes de ativos uma concentração que pode ser, no final do dia, indesejada, né? Não deixem de assistir a nossa conversa sobre alocação. Allocation. Muito bem, gente. Obrigada e vamos para a próxima pergunta. Tchau, tchau.